Porque esses assuntos ali, hoje a gente vai abordar aqui na realidade, tanto em carne e desencarne, quanto a questão do aborto também. Não sei se o pessoal chegou a ler o livro, mas o assunto do aborto também está aqui. E vai ser objeto de análise aqui. E aí, então, vai ajudar, tendo já visto o filme, porque já traz aí muitas ideias legais. Porque na parte que vamos ver aqui, que fala em que momento a alma se une ao corpo, não é? Então, vai falar o momento que acontece isso. Nesse texto aqui do próprio livro, fala também do desligamento do espírito, né? E esse desligamento pode ocorrer por várias formas, e uma delas é o aborto e as consequências disso tudo. Para quem foi abortado e para aqueles que promoveram também. E no filme, no filminho lá, acho que é 11 minutos, um filme bem curtinho, mas explica bastante. E, então, tem cenas assim que são interessantes. Quem, por acaso, não teve oportunidade, não deu tempo, às vezes não dá mesmo, né? Depois dá uma olhadinha que vai valer a pena, acho que acrescenta bastante e a gente aprende muito, porque o objetivo nosso aqui é o aprendizado. Oi, Edneia, boa noite. Alice, Boa noite, Boa Ezequiel. noite, Boa noite boa a todos. noite. boa noite. Ô, Ale, quantas pessoas nós estamos? Espera aí, mais uma aqui. Agora nós estamos em 6. 6. Entendi. Comigo e com você, né? Isso. Ah, tá. Ok. Bom, aqui no meu celular está marcando 19 horas. No de vocês também marca isso? Certinho. Mais uma. E mais... 7. 7 é o número cabalístico. Camila, boa noite. mais um. Ah, então agora já até passou. Bom, então a gente vai começar, tá? Porque o horário nosso é 7 mesmo, então a gente começa agora. E a gente vai começar com uma prece. Hoje a gente pode começar diferente. Em vez de eu fazer a prece, eu vou convidar algum de vocês que eventualmente queira fazer a prece, daí pode fazer. Ou então, se ninguém se habilitar, a prece fica com a Alessandra, para a gente começar, tá? Olha que grupo unido, ninguém para me ajudar, hein? Poxa vida. Ô, Ezequiel. Vamos lá. Agradecemos ao nosso Pai, vamos silenciando, né, os nossos pensamentos, a oportunidade de estarmos aqui mais um dia para estudo e que depois desse estudo possamos levar esse aprendizado para o nosso dia a dia, a nível da nossa evolução e da a própria evolução da família, né, que a gente possa levar isso para os nossos lares, que essa bênção possa ser compartilhada com todos nós. Que os bons espíritos e os mentores se façam presente, assim também como a nossa água, que vai ficar próximo, que seja fluidificada, alinhando com os nossos pensamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa aula para todos. Obrigado, Alê. Bom, gente, então no livro aqui está a 10ª aula, né? Para nós é a 8ª aula, e no livro é a 10ª, porque eu tive que aglutinar, né, 2 aulas do livro em uma, em 2 oportunidades, e vocês vão verificar que mais para frente eu fiz isso também em outros momentos, que foi justamente para caber, né, esse estudo do curso básico de Espiritismo no primeiro semestre e depois o curso básico, o curso básico de Espiritismo segundo ano vai ser para o segundo semestre. Então, eu tive que aglutinar por isso. Mas nenhum conteúdo deixará de ser abordado, tá? Bom, então, esse aqui nós temos
os seguintes assuntos. Pluralidade das existências, retorno à vida corporal. Aí nós temos parte A, que fala prelúdio do retorno, união da alma ao corpo, ideias inatas, encarnações nos diferentes mundos. Então, esses assuntos compõem a parte A do estudo que nós vamos fazer agora. E a parte B, o assunto é causas anteriores das aflições. Então, essa parte A, essas partes A e B compõem o nosso estudo de hoje. Então, vamos começar. Bom, começando com a parte A, que fala sobre a reencarnação. Né? A reencarnação, deixa eu desligar aqui. É que eu deixo uma musiquinha ligada aqui e estava atrapalhando, eu acho. Bom, então, assim, a reencarnação é uma informação, né? Na verdade, é um esclarecimento, é uma informação, mais propriamente, que já foi trazida para a humanidade há 10 mil anos, 5 mil anos, 4 mil anos, 3 mil anos. Então, em vários períodos esse conhecimento foi trazido. Mas ele foi trazido em vários livros, em várias obras, em vários textos, que são chamados textos sagrados, mas e não em nível planetário. Ele foi trazido esparsamente em determinadas partes do mundo, mais precisamente onde se encontravam os espíritos reencarnados aqui que tinham condições de entender isso, essas mensagens. E esses que tinham condições de entender essas mensagens eram exatamente os espíritos que haviam sido exilados para cá. Então, eles já tinham sido constrangidos a sair de seus mundos e mundos que viviam o período de expiações e provas, né? E quando nesses mundos passou para o mundo de regeneração, eles não conseguiram acompanhar, porque não conseguiram atender os requisitos mínimos, e eles vieram exilados para cá. Então, não vieram de uma só vez todos, eles vieram em grupos. Então, veio um grupo há 10 mil anos, outro veio há 7, outro veio há 5, e assim por diante. E essas mensagens que foram trazidas eram para eles. Por isso que essas mensagens foram colocadas em algumas partes do mundo onde eles estavam, porque só eles podiam entender. Agora eu pergunto, atualmente nós também conseguimos entender a mensagem da reencarnação? Para nós é claro isso? Para nós é claro. Para nós isso é cristalino, nós não temos nenhuma dúvida. Então essa mensagem que foi trazida para eles naquela época, há milênios atrás, ou foi porque eles tinham condições de entender. E essa mensagem agora é trazida para nós, porque nós também temos condições de entender. O que significa? Que nós estamos na transição também. Porque eles tinham condições de entender porque eles tinham sido exilados. Eles entendiam esse processo, que eles já tinham passado por todo o período de expiações e provas, e como não conseguiram avançar por regeneração, foram exilados. Então, eles tinham clareza sobre isso. E eles tinham condições de entender. Como nós também temos agora, significa que nós estamos realmente no final da transição do mundo de expiações e provas. E que no encerramento desse período vai haver exílio grandes. Alguns que ainda não há uma certeza completa, ainda vão ficar. Porque no convívio com os espíritos mais avançados, eles poderão se transformar também e terem a condição de ficar. Se, porventura, depois de umas 3 encarnações não conseguirem, daí vão também ser exilados. Então, a reencarnação uma informação natural que está dentro da lei do progresso. Então, a reencarnação é um mecanismo celeste que se encontra dentro de um dispositivo da legislação celeste, que é a lei do progresso. É a lei do progresso que rege, que implementa, não é? Que coloca em efeito
a lei de reencarnação. Porque se não houver reencarnação, não consegue progredir. Jesus falou em uma passagem para Nicodemos que para alcançar o reino de Deus, né, o reino dos céus, era preciso nascer da água e do Espírito. Então, em outro dizer, significa que precisaria reencarnar. Reencarnar é nascer da água, nascer do Espírito é o momento que se transforma através dos ciclos de reencarnações, que é o nascimento da água. Nosso corpo é um corpo de água. Então, significa que a reencarnação é algo que, é claro, é natural, é da lei, mas que não é a humanidade inteira ainda que tem acesso a isso. Poderia ter, é porque não tem interesse, mas poderia ter. Todos do planeta têm condições de entender isso? Poderiam ter, mas nem todos querem saber. Então, esses que não querem saber, que no caso seriam os materialistas, e que, sendo materialistas, vão cometer equívocos graves muitas vezes. Por exemplo, via de regra, quem pratica o aborto é materialista. Porque dizer que não tem vida intrauterina é achar que aquilo ali é um montão de célula. Então, outra coisa, pessoa que pratica o suicídio, via de regra, só pode ser materialista, porque ela acha que não tem mais nada. Então, ela acha que a vida é só a vida material. Que a pessoa que sabe que depois tudo continua e tem consequência o que nós fazemos, não vai fazer um negócio desse. A não ser se estiver com problemas de uma obsessão terrível e a pessoa perde a lucidez, né? Então nem se pode dizer que é a vontade dela que está imperando, mas é uma outra vontade que está ali concomitante, ou quase que até completamente. Mas dentro do que é o normal, uma pessoa, por exemplo, que fica desempregado, que perde sua casa, alguma coisa assim, não é por isso que ela vai se suicidar, até porque senão para milhares de pessoas fariam isso. Não é? Então, a reencarnação, como nós sabemos, é um processo natural da vida. Né? É algo que faz parte do mundo material, porque quando a gente reencarna, a gente vem para o mundo material. Então, é uma coisa do mundo material. É uma coisa, não é uma coisa celeste, é uma coisa terrena, é uma coisa do mundo físico, porque você encarna aqui no mundo físico. Porque você já estava lá antes e veio para cá. Não é? Por isso que depois Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, se você não entende as coisas terrenas, como eu vou lhe explicar as coisas celestes? Então, a reencarnação é uma coisa nossa aqui. Então, nos caberia ter esse conhecimento, não é? No entanto, para breve, ocorrerão fatos mundiais, planetários, em todo o mundo, e que o conhecimento da reencarnação vai ser uma coisa de conhecimento comum. Todos vão saber. Não tem ninguém que não vai. Aqueles que são materialistas que não querem, eles vão ser exilados, vão para outro local, e lá vão ter oportunidade de avançar, seguindo, né, a determinação da lei do progresso. Mas aqueles que vão ficar, isso que eu estou falando, aqueles que vão ficar e vão ter contato com espíritos muito mais avançados, por quê? A primeira classe de espíritos que vão ficar aqui são os espíritos tendentes ao bem. Então, são espíritos inclinados a fazerem o bem. Então, é a primeira classe de espíritos que vão ficar. A segunda classe, é só por uma questão de nomenclatura, não é porque é superior, são os espíritos já com um grau de amadurecimento, já com bondade no coração, que vem de fora. Eles não estão reencarnando aqui no mundo, eles são espíritos que são de outros mundos. E vêm para cá porque pediram para vir para ajudar nesse início de processo de regeneração. Então, eles estão vindo, porque eles querem participar, querem ajudar, são missionários. Então, são espíritos missionários que pediram para vir para cá para ajudar agora o mundo nesse início de mundo de regeneração. Estão nascendo agora. Quando chegar meados deste século, eles já vão ser pessoas adultas. E eles vão tomar frente em tudo, no planeta todo. A terceira classe de espíritos são daqueles que ainda não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Não é? E não são assim muito espiritualizados,
mas que as autoridades celestes entendem que eles têm possibilidades de permanecerem e de se transformarem ao contato com os espíritos que estão encarnados da primeira e da segunda classe. Então, os que vão, que são da quarta classe, são aqueles que são espíritos inclinados ao mal, endurecidos, coração duro, não é? E, portanto, esses que vão ficar das três classes primeiras, sobretudo os dois das duas primeiras, são espíritos que já têm consciência sobre a reencarnação. E como eles vão ficar no comando do planeta como um todo, esse processo do conhecimento da reencarnação vai ser disseminado para o planeta todo. Não há dúvida mais, todos vão viver sabendo que a vida verdadeira não é aqui, que a nossa vida real é a espiritual e que nós já estamos vivendo uma experiência na matéria para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. E uma coisa que precisamos saber, se já não sabemos. Aquelas pessoas que já sabem disso, sobretudo os espíritas, vão reencarnar espalhados pelo planeta. Não vão continuar reencarnando no Brasil mais. Porque os espíritas, se vocês pegarem mesmo estatisticamente, 99% estão no Brasil. 1% está fora. E são esses 1% que saíram daqui e foram para lá. O que vai acontecer posteriormente? Os espíritos que desencarnarem não vão reencarnar no Brasil, vão reencarnar em várias partes do mundo, justamente para isso, para espalhar essas informações sobre o espiritismo, entre as quais a reencarnação. Bom, então, o assunto que nós vamos abordar agora é prelúdio do retorno. O que significa prelúdio do retorno? São os momentos que antecedem a reencarnação. Então, o espírito está lá na dimensão espiritual e vamos supor que ele esteja numa colônia espiritual, tá? Como o nosso lar, o Alvorada Nova, qualquer uma, porque existem milhares de colônias, porque uma colônia é uma cidade. E vibracionalmente falando, sobre cada cidade do plano físico, tem uma cidade do mundo espiritual, a não ser que seja muito pequena, aí é feita uma aglutinação, e essas pequenas aqui do plano físico vão ficar regidas por uma única do plano espiritual. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse espírito que vai reencarnar, que está lá na cidade, na colônia espiritual, na cidade espiritual, e quando ele vai reencarnar, uma hipótese é ele estar lá. A outra é ele não estar numa colônia, mas ele está em um posto avançado. O posto, porque a colônia ela se localiza no umbral superior. O posto avançado se localiza no umbral médio. Então, esse espírito ele pode estar no umbral médio. Ele foi resgatado lá de um vale, alguma coisa assim, e a condição dele é caótica e que não dá para ele ir para uma colônia, porque para uma colônia o espírito tem que estar plenamente consciente, etc. No caso, não estando, e os mentores entendendo que não é viável, e o que é mais viável ele reencarnar dali mesmo, ele vai ficar no posto avançado. O posto avançado, na realidade, é uma mini cidade espiritual. Vamos dizer que é uma cidade espiritual em miniatura. Praticamente tem tudo, ou quase tudo, não tem tudo, mas tudo que é o essencial que tem numa cidade espiritual, numa colônia, tem no posto avançado, só que em condições menores. Né? Então, dali mesmo ele pode ser reencarnado, dali mesmo pode ser feita uma programação do reencarne dele. Isso é muito comum até, é muito comum. Tá? No entanto, também pode ser realizada a reencarnação de um espírito que esteja no umbral raso, no umbral grosso. Vocês vão me dizer, mas ele está lá numa cidade umbralina, ele pode reencarnar de lá? Pode e reencarna. De lá. De lá é feita a reencarne dele também. Mas o que para nós aqui é o foco é o reencarne mais normal, mais natural, mais comum, que é aquele que visa a ascensão. Aí, nesse caso, vai estar numa colônia, numa cidade espiritual. Bom, aí, o que vai acontecer? Ele já vai saber, de antemão, que vai ter que reencarnar, porque nós somos espíritos errantes, e todos nós que estamos no umbral, seja umbral
alto, médio ou baixo, nós sabemos que nós temos que reencarnar. Não tem como escapar, não quero. Não existe isso, gente. O espírito que está no umbral, seja numa colônia, seja no posto avançado, seja numa cidade umbralina, sabe que vai ter que reencarnar. Alguns que estão em cidades umbralinas, trevas e abismos, esses podem postergar a reencarnação por um período longo, mas com efeito da perda da forma humana, né? O corpo espiritual vai se deteriorando e, portanto, a forma humana vai se deteriorando. Então, é uma coisa que eles vão percebendo, e aí passa 500 anos, está vendo que o corpo espiritual dele está indo para o vinagre, ele faz uma reencarnação ali para poder recompor. Que a gente recompõe na matéria, no corpo físico. Bom, aí está lá na cidade espiritual, na colônia, e os ministros do departamento de reencarnação chamam a pessoa, está lá no serviço dela, e falam, você tem que ir lá, que estão chamando você lá. Aí ele vai lá, olha, já está na hora, no tempo de você reencarnar, tal, então você vem aqui daqui uma semana que a gente vai explicar para você direitinho, fizemos aqui uma análise da sua ficha, da sua situação, e você vem aqui que a gente vai explicar para você. Aí o cara sai de lá com as pernas tremendo já. Porque o mesmo medo da morte que nós que estamos encarnados temos, eu falo temos, não digo eu, nem digo vocês, mas eu digo em nível planetário, né? Falando em nível planetário, as pessoas têm, lá também o pessoal tem, quando vai ter que reencarnar. Por quê? Aqui porque a gente acha que vai morrer, e lá porque acha que vai vir para uma experiência e que a chance de não dar certo é grande, vai ter que passar por tudo de novo. Então, vamos dizer que vai ter que passar, vai ter que nascer com problemas de deficiência física, mental, de miséria, e vai passar, por exemplo, uma experiência de estupro, de agressões, de violência. Tem situações em que o espírito vai passar por isso. Vai passar por isso. E o espírito treme na base, né? Porque não é fácil. Sobretudo, sair desse vitorioso numa encarnação difícil como essa. Estou dando exemplos assim bastante ilustrativos, não são todas as situações que acontecem, mas tem isso também. Bom, aí então, quando ele sabe, aí ele vai lá, os mentores explicam, olha, na sua ficha aqui, pelo que nós estamos vendo, era importante, imprescindível mesmo que você passasse por essas experiências, então era interessante que você pudesse reencarnar com esse corpo, aí mostra o corpo que a pessoa vai ter, esse corpo vai ter esse problema, quando você tiver tal idade vai acontecer isso, quando você tiver tal idade você vai desencarnar, você vai conviver com essas pessoas, e contam, falam tudo para a pessoa. Né? E aí, quando a pessoa tem condições de opinar, ele pode opinar, mas não prevalece a opinião dele, mas ele pode opinar. A maioria nem opinar pode, ele tem condições, não é? E vai ser daquele jeito mesmo. Bom, aí, o que vai acontecer no momento em que vai ocorrer o reencarne? O espírito vai sair do emprego lá dele, do serviço. Esse emprego que eu falo é o serviço que ele faz. Suponhamos que esse espírito estivesse trabalhando no Ministério das Águas, que ele ficava cuidando das águas, ou se ele estivesse no Ministério, por exemplo, da Regeneração, não importa. Onde quer que ele estivesse, ele vai ser desligado. Quando ele recebe a notícia que vai reencarnar, ele é desligado do posto de serviço dele, porque ele precisa se preparar para a reencarnação. Então, ele se desliga e aí ele fica afastado do serviço, não vai trabalhar mais para se preparar intimamente para o seu processo de reencarne. E ele organiza, se despede, né, também, se despede dos amigos, dos parentes, dos familiares, no serviço, no trabalho, já arranja tudo direitinho, não é? E quando ele vai verdadeiramente iniciar o processo de reencarne, que ele se miniaturiza, quem viu lá o filminho que a gente indicou, né, que é a reencarnação de Segismundo, deve ter visto a miniaturização. E também no filminho que a gente indicou lá, sobre Deixe-me Viver, né, que fala sobre aborto, também lá mostra o processo de miniaturização do corpo espiritual. Então, o espírito está lá com o seu corpo espiritual adulto, ele miniaturiza, fica ínfimo,
fica ínfimo, porque ele aí vai ser inserido no útero materno, não é? Ele entra no processo de esquecimento, ele já não vai mais lembrar, inclusive da sua personalidade anterior, porque a gente fica no plano espiritual vivendo conforme a nossa última personalidade. Então, por exemplo, a Alessandra desencarnou. Exemplo, tá, Ale? Aí você vai estar lá, como é que você vai estar com o seu corpo espiritual? O mesmo que você está no corpo físico. Como você vai se chamar? Alessandra, com a memória da Alessandra. E as outras passadas? Não vai lembrar também. Né? De imediato não vai lembrar. Poderá, depois, se autorizado, ter acesso em outras personalidades de passado, de encarnações passadas. Mas, de imediato, é a encarnação última. Então, essa encarnação última vai ser esquecida também, ele não vai lembrar. Ele vai começar do zero, vai começar uma nova experiência encarnatória, numa nova personalidade. Ale, você quer perguntar? Eu quero comentar, Ezequiel, até quem não teve oportunidade de assistir, que realmente assista, porque esse momento é um momento sublime. E ele até comenta que nem todo o reencarne é igual, assim como o desencarne é igual. Então, assim, vai muito do que você cultivou aqui, que você vai ter o próximo reencarne. Então, assim, aquele momento de oração, todo aquele acolhimento, toda aquela... É muito bonito, é emocionante. Então, quem não assistiu, eu recomendo. Os três, né, Ale? Os três. Isso. Então, uma das coisas que acontece nesse prelúdio, que é o momento que antecede, é o esquecimento da personalidade última. O espírito entra em um processo de sonolência, ele começa a ficar com muito sono, ele adormece, miniaturiza o corpo espiritual ao ponto de ficar invisível, né? Porque fica minúsculo. E aí ele vai e é inserido, ele se insere, né? Porque é uma energia que o atrai, né? Para o útero materno. E aí, o que vai acontecer, né? Nesse momento que ocorre essa união, em que momento que se dá isso? No momento da concepção. Então, no momento da concepção é aquele momento em que o espermatozoide se une ao óvulo. Então, nesse momento, é o momento que chamamos de concepção. É nesse momento que o espírito vai se ligar ali, a esse zigoto. Porque no momento em que há essa união, não se chama mais óvulo, não se chama mais espermatozoide, mas se chama de zigoto. Então, aquele espírito que vai reencarnar, ele já se insere ali. E ele vai promover a divisão celular do zigoto, até se tornar um feto, até depois que for dar à luz, a mãe dela à luz, a ele que vai nascer. Então, e é um processo automático, o espírito não precisa conduzir, é um processo automático, como, por exemplo, seria como uma forma, a forma está pronta. Essa forma pronta é aquela que foi programada lá no momento antes do reencarne. Então, é feito já o corpo espiritual como vai ser o corpo físico depois. Esse corpo espiritual que é planejado lá é a forma do corpo físico que vai ser depois. É por isso que, então, não precisa o espírito estar acordado e ele não fica, ele fica em sonolência, ele fica ali como se estivesse num sonho. E essa forma, que é uma energia, né, que é o modelo organizador biológico, essa energia, ele vai promovendo, não é, as divisões celulares até o ponto de aquele corpo apresentar as características que são necessárias, que estavam no molde do corpo espiritual que já tinha antes, para a experiência reencarnatória desse espírito que ele precisa passar. Né? Então, os genes que vão ser ativados e os que não são, genes que vão promover, permitir que haja uma doença ou não, que tenha um câncer ou não, ele ativa ou não ativa conforme a necessidade da experiência reencarnatória do espírito. Então, no momento que antecede, que é o prelúdio, o espírito fica com sono como se estivesse num sonho. E aí, no momento em que ocorre a ligação do espermatozoide com o óvulo, o espírito se insere ali. Aí, podem acontecer várias coisas. Veja, suponhamos que o espírito
ele só precisa de um choque na matéria para poder recompor o corpo espiritual dele que foi degenerado, e ele precisa de aquele choque na matéria, às vezes fica um mês, dois, e ele sai do corpo, até porque não tem condições estruturais para dar sequência ao feto que vai nascer, e aí ele sai, e, portanto, no momento em que ele sai, ocorre o aborto espontâneo. Tem casos, por exemplo, de espíritos que desistem da encarnação no meio do caminho. Eles desistem e se retiram, ocorre também o aborto espontâneo, tem as consequências, principalmente para ele, mas para a mãe também. Aí tem casos, por exemplo, que são curiosos, que eu não sei se vocês pensaram, ou eventualmente poderiam ter perguntado, mas eu vou colocar para vocês. Tem, por exemplo, situações atuais que a ciência está avançada de fertilização in vitro. A minha filha, por exemplo, nasceu por esse método científico de fertilização in vitro. Mas tem uma amiga minha, por exemplo, que ela era solteira, né? Trabalhava comigo, ela era solteira, e como ela não era casada, ela não pensava ainda em ter filhos, né? Ela era solteira, tudo, era moça e tal. Mas ela já estava passando dos 30 e ela ficou preocupada, porque todo mundo sabe que depois dos 30 os óvulos ficam mais envelhecidos e é mais difícil a gravidez dar certo. O que ela fez? Ela foi em uma clínica de fertilização in vitro, colheu vários óvulos dela e aí congelou. Então, os óvulos foram congelados, porque ela pensou assim: se daqui, por exemplo, 5 anos, 7 anos, 8 anos, eu me casar, tirei meu marido, e nós decidirmos ter filhos, eu vou usar aquele óvulo lá, que é um óvulo muito mais jovem do que o óvulo que ela vai ter lá daqui 8, 10 anos. Vai ser um óvulo muito mais envelhecido e mais difícil de dar certo a gravidez. Então, ela usaria os óvulos de 28, de 30, que ela guardou lá, na clínica, está lá, né, congelado, está lá. E aí a perguntinha que nós fazemos aqui. Nesse óvulo aí que está lá, e na realidade, eu até vou além. Né? O óvulo, ok, está lá, o óvulo perfeito. Mas, na realidade, tem situações em que é o embrião que é congelado. É congelado um embrião. Né? O embrião, no caso, seria um zigoto, né? Que já tem um espermatozoide com um óvulo ali. Então, congela-se é, esse embrião, né? Fica congelado lá. E aí a pergunta é, nesse zigoto que está lá congelado, fica lá um tempo, que a gente não sabe quanto tempo, tem um espírito ali, porque nós falamos que no momento da concepção o espírito se liga ali ao zigoto, a união das células do espermatozoide com um óvulo. Tem um espírito ali? Tem. Poderá ter um espírito ali, não é que tem, poderá ter. Né? Quer dizer, no momento em que o espírito se desliga da matéria, dá o aborto, não tem continuidade do feto desenvolvimento dele. Mas pode ter? Pode. Mas aí a gente vai perguntar por que o espírito vai ficar preso ali? Qual o sentido disso? Tem explicação. Porque tem casos de espíritos que são perseguidos no mundo espiritual, por terem feito várias coisas e tal. E quando ele se liga a um óvulo, a um zigoto, é cortada a conexão dele. Eu não falei para vocês que quando acontece esse momento de união do espírito num novo corpinho que vai nascer, a personalidade anterior ela é obliterada, ela é meio que fica em suspenso. Então, o próprio espírito não vai mais saber quem ele era no passado. Então, essa informação, essa memória, e essa memória é um padrão vibracional, ele é cortado, portanto, não tem como ser localizado. Então, como não tem aquela vibração mais que identificaria aquela personalidade do passado que fez um monte de coisas, por exemplo, barbaridades e tal, é cortada aquela vibração e aí os inimigos dele, de repente, não sabem onde eles estão mais. Ele sumiu, onde é que ele está? Onde é que está aquele maldito? Sumiu! Porque ele está preso, está escondidinho ali dentro de um zigotinho que está congelado ali.
É uma maneira, muitas vezes, que a espiritualidade superior encontra para proteger, para dar uma trégua para esse espírito, para depois, mais para frente, ele poder ter uma reencarnação normal, né? Os inimigos dele não vão encontrar. Então, vocês vejam cada coisa que tem. E se acontecer de, por algum motivo, no meio da gravidez, o espírito se desligar do corpo, vai acontecer o aborto. Tem uma amiga mesmo, muito amiga mesmo, que ela não sabia, mas quando... Eu vou até contar um caso primeiro para vocês, meu mesmo, tá? Depois que nasceu a minha filha, tivemos outra gravidez e que foi interrompida. E aí, no momento em que interrompeu, ocorre esse aborto. Mas essa amiga minha, o que acontece? Ela já estava já com mais de 6 meses, mais de 6 meses de gravidez. Portanto, teoricamente, até daria para ter nascido, porque tem hoje, atualmente, crianças que nascem com 6 meses, até com 5. Já aconteceu e sobreviveu. Mas aí essa amiga, quando foi fazer lá o ultrassom, não tinha mais batimento e os médicos viram que o bebezinho, o fetinho, já tinha morrido, né? Então, portanto, o espírito não estava mais ali. Teve que fazer o parto, porque estava muito grande para fazer o aborto normal. Fez um parto de um nenê que já não, que é chamado de natimorto. É uma expressão que se usa, natimorto, ou então nasceu morto, né, que se fala, nasceu morto. Na realidade não nasceu, né? Mas tem isso, não é? Então, quando o espírito se desliga do corpinho, do embrião, do zigoto, ou do feto, quando já está grandinho, chama feto, né? Automaticamente a gravidez não vai para frente, ela é interrompida e acontece o aborto espontâneo, não é? Bom, aí nós temos outro assunto aqui que é ideias inatas. O que são ideias inatas? Ideias inatas são ideias que já a pessoa já tem, não é? A gente não vê, por exemplo, até em vídeos no YouTube, crianças assim de 3 aninhos, 4, 5, a criancinha pequenininha, que está até na chupeta às vezes, e está no violino tocando. Dá um piano, ele toca o piano. Dá um violão, ela toca o violão. Mas como é que pode? Eu, que sou adulto, não consigo. É difícil. E como é que uma criancinha de 3, 4 aninhos consegue? Se não teve professor para ensinar, ela nunca foi para a escola, não sabe nem ler nem escrever. Como é que pode ser isso? Ideias inatas. Então, são conquistas já obtidas em anteriores encarnações. Ela foi musicista, violonista, pianista, e aí trouxe já essa bagagem para a atual encarnação. Não é que ela lembra da anterior encarnação, mas esse conhecimento, essa bagagem, é conquista do espírito. Então, é por isso que Jesus falou, né? A gente não deve ficar preocupado com as coisas que são perecíveis, mas com as coisas que são imperecíveis. Uma delas é essa bagagem espiritual que é a conquista nossa. E que você aprendeu, é seu, ninguém tira. Por exemplo, também a facilidade para se falar outros idiomas. Tem pessoas, gente, que muitas vezes são até autodidatas, não precisam nem fazer curso de inglês, ou de judaico, ou de grego, ou qualquer outro idioma, ou alemão, ou francês, não vai nem na escola. Ele começa a aprender sozinho, tá? No YouTube, na televisão, em algum canal, ou num livro que pega, aprende sozinho. Então, mas como é que aprendeu sozinho? Que na realidade são ideias inatas, ele já tinha essa bagagem. Então, é mais fácil. Tem pessoas que têm facilidade para manuseio com coisas é, mecânicas, tudo que é a parte de matemática. Pessoas que matemática é super fácil. Tem pessoas, por exemplo, que têm facilidade de lidar com confeitaria, com cozinha, com ela mesma. Deu um fogão na mão da pessoa, ela vai e faz cada prato maravilhoso. São ideias inatas. A pessoa já nasce com aquela bagagem, já é de anteriores encarnações, e ela desempenha com mais facilidade que outras que não têm, né? Então, as ideias inatas são aquelas que são ideias, que são conhecimentos, que são bagagens, que são aprendizados que já são da pessoa e que ela leva isso para a vida dela em outras experiências encarnatórias sempre, né? Então, o espírito que conquistou, por exemplo, valor intelectual elevado é dele, não perde, né? A bagagem moral também, que é conquistada, também não perde. Então, a pessoa que conquistou, por exemplo,
o valor moral da humildade, ele vai reencarnar em vai estar em outra reencarnação e ele não vai ser um espírito arrogante, porque ele já conquistou, né, a virtude da humildade, é uma conquista já desse espírito. E a arrogância não vai fazer parte da intimidade dele, que ele já é um espírito humilde, já aprendeu essa virtude. E assim por diante, não é? E a gente vai passar agora para um outro assunto, estou aqui no controle um pouco do tempo aqui, mas está tudo certo. Aqui está falando de encarnações nos diferentes mundos. Eu falei isso no começo sobre espíritos que, por exemplo, virão e já estão vindo e já estão aqui reencarnados, uma parte, mas vão reencarnar. Na verdade, já estão reencarnando em massa, mas vai aumentar isso depois de 2025, por quê? 2025 para frente, os espíritos que têm expiações para cumprir, não vão reencarnar. Expiações severas, tudo não vão. Pequenas até sim, mas grandes não. E quem que vai reencarnar? E aí, Márcio, esses espíritos que estão vindo de fora, de outros mundos, eles vêm missionariamente, eles pediram, como inclusive também vai acontecer com vários espíritos daqui, que vão pedir missionariamente para reencarnarem nos mundos onde os espíritos daqui vão ser exilados, para mundos inferiores. Então, os espíritos que não vão continuar aqui reencarnando vão ser exilados para mundos inferiores. E tem espíritos aqui que podem ficar aqui, tem cabedal para isso, vão pedir para reencarnar nesses mundos inferiores, para ajudar no progresso desses que vão para lá. Como, por exemplo, agora também estão fazendo outros espíritos que estão vindo de fora reencarnar aqui. Então, nós reencarnamos não só em um mundo. Nós mesmos, por exemplo, que somos espíritas, sem nenhuma dúvida já fomos exilados de outro lugar, e estamos aqui agora. E não é possível é, né? Mas não seria desejável que nós fôssemos exilados de novo, pelo menos não compulsoriamente. Nós podemos até sair daqui, mas que saiamos, então, por vontade própria. Olha, eu posso ir para outro lugar para ajudar? É missionário. Né? Eu não sei se é muita pretensão, talvez seja. Nossa condição é mínima, é muito pequena. Eu acho que se... eu penso assim, que os espíritos que são tendentes à maldade, que não foram espíritos que não foram tocados pela bondade, então espíritos que são maus, não tocados pelo bem, não é? Porque tem espírito mal tocado pelo bem. Ele ainda tem o mal dentro dele, mas ele tem uma bondade ainda, já tem uma bondade também. Né? Então já foi tocado pela bondade. Então é o espírito que está arrependido. Ele fez o mal, ele sabe, ele reconhece, mas está arrependido. Ele quer mudar, ele quer se regenerar. Isso aí é uma coisa. A outra é o espírito maldoso que não foi tocado pela bondade. Ele continua mal, ele continua fazendo a coisa ruim e ainda acha que está certo, que é isso mesmo que tem que ser. Eu sou ruim, nasci ruim, vou morrer ruim e vou continuar e eu acho que está certo. Aí é que é o problema. Aí é que é o problema. Né? Então, nesses casos, a possibilidade é muito grande de exílio para outros mundos, porque o nosso mundo não vai continuar as expiações e provas. Né? Então, o que acontece é que os espíritos não reencarnam em um mundo só, reencarnam em outros mundos também. E dependendo de um espírito que está vivendo em um mundo como nós, por exemplo, expiações e provas ainda embora no final, mas ele conquistou por mérito próprio um avanço significativo e que aqui não há o que se aprender mais, então ele vai ser transferido para outros mundos superiores. Vai para outros mundos superiores ao nosso, que o nosso é um mundo inferior ainda, vai para mundos superiores. Dependente de questão de estar em transição, ele vai antes. Né? Agora, tem mundo, gente, que a condição do corpo em que o espírito reencarna é muito diferente daqui, porque depende da matéria de que o mundo é feito, porque o nosso corpo é feito do próprio mundo. Então, por exemplo, suponhamos um mundo gasoso, como, por exemplo, Júpiter. Né? O planeta Júpiter não é um planeta rochoso, é um planeta gasoso. Significa que os corpos lá
daqueles que reencarnam lá não são como os nossos, na densidade dos nossos. São corpos que seriam semelhantes a corpos mentais. Nem corpos astrais são, hein? Porque o corpo astral também ele é material. Ele é menos denso do que o corpo físico, mas é um corpo material também, porque ele é extraído do próprio mundo rochoso no qual nós vivemos. Então, por exemplo, o mundo gasoso não tem mundo astral e mundo gasoso, e muito menos mundo físico. Dimensões, quando eu falo mundo, são dimensões, tá? Então, no mundo gasoso, como Júpiter, você não vai ter dimensão física e você não vai ter dimensão astral, que é aquela dimensão ainda cujo corpo tem uma densidade grande, considerando os mundos superiores. Então, no mundo gasoso, os corpos lá são corpos muito sutis. Né? E tem planetas, por exemplo, que os espíritos vivem, embora planetas rochosos, eles vivem em corpos espirituais, né? Em corpos semelhantes aos corpos astrais aqui. Né? Então, não são iguais. Então, as reencarnações nos mundos vai depender dos elementos materiais desse mundo. Mas o mundo gasoso também é material, tá, gente? Não é um mundo espiritual, não é um mundo material também. É que, como eu estava dizendo, o corpo espiritual é retirado do próprio mundo do qual ele sai. Né? Então, depende do mundo, como ele é, e vai dali que vai sair o corpo que ele vai viver a sua reencarnação. Bom, a gente vai passar agora, que são 19h45 do meu celular, a gente vai passar agora para a parte B, e o título, o tema é Causas Anteriores das Aflições. Tem um trechinho aqui que eu vou ler, que acho que é importante. As outras partes eu vou só comentar e não vou ler, porque eu não costumo ficar lendo, né? Mas a parte que eu vou ler é aquela que está no capítulo 5, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, se vocês quiserem ler lá, pode, mas eu vou ler de acordo com o que está escrito. Bom, e é o seguinte: os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. A falta cometida, portanto, leva à aflição que o espírito vai passar. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Olha aí, gente. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado até do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Então, o que acontece? A gente está numa encarnação e a gente não vislumbra uma razão, um motivo para o sofrimento da criatura. Não é? Exemplo. A criança pequenininha já nasce com deficiência física, já nasce com deficiência mental, ou nasce numa miséria, num sofrimento enorme, já nasce nessa situação. Enquanto que outras criancinhas nascem em palácios bem amparados, são amados, outros não são amados, até são judiados. Num primeiro olhar, o que a gente vai pensar? É uma injustiça. Como é que Deus permite isso? Onde é que Deus está que não vê isso acontecendo, essa barbaridade? Como é que Deus permite uma barbaridade dessa? Esse é o que passa na cabeça das pessoas. Por quê? Porque não tem conhecimento completo da situação. Porque a nossa encarnação é comparada a uma fotografia. A gente só vê aquilo que está ali. Mas e o filme da nossa vida que vai contar os momentos anteriores? A gente não sabe. Se a gente não sabe, como é que a gente pode fazer uma avaliação segura, correta? Nós não temos condições de fazer.
Nós temos que confiar que está certo, que Deus só faz o que é certo, só faz o que é o bem para nós. Porque, veja, se Deus é soberanamente justo, está no livro dos Espíritos, vai significar que, por outro lado, que as causas das aflições obrigatoriamente também têm que ser justas. Se Deus é justo, as causas das nossas aflições têm que ser justas. Mas eu não entendo, é porque elas são anteriores. As causas, o sofrimento é agora, mas a causa, o que originou o sofrimento de agora, é anterior. Exemplo. Um filho, né, que desvaloriza a família, os pais, e tem filhos que fazem isso. Eu já vi caso de filho que enganou pai e mãe, fez pai e mãe assinar procuração. Eu conheço, verdade isso. Vendeu o único imóvel do pai e da mãe, vendeu, pegou o dinheiro, caiu no mundo e os velhinhos ficaram sem onde ficar, sem onde morar. Né? Pela piedade dos vizinhos, conseguiram um asilo para botar o casal de velhinhos. E o filho pinicou, pegou o dinheiro e foi embora, sem se importar com os pais, que ficou jogado. Não é? Enganou o casal, enganou os pais, pegou a procuração, pegou a assinatura e vendeu o imóvel, se mandou com a grana e o pai e a mãezinha lá com idade não tinha nem onde ficar mais. Foi para asilo, caso real que eu estou dizendo para vocês. Numa situação dessa, desencarna, vai para o mundo espiritual, numa outra encarnação, os mentores, né, os espíritos que gerem lá as reencarnações, né, no departamento de reencarnação, pega lá a ficha e diz assim, isso aqui a gente precisa dar um jeito, né, porque, né? Então, chama o camarada e diga assim, olha, aí você vai ter que nascer, você vai ser órfão. Mas você é órfão? É, você vai ser órfão. E aí ele nasce na orfandade, vai nascer filho de pai que não queria engravidar a menina, engravidou lá num carnaval aí da vida. Às vezes a menina nem sabe quem é o cara. A mãe, essa menina que não queria e que ia até fazer aborto, mas não conseguiu, até tentou, mas não deu certo o aborto e nasceu a criança, ela jogou, vendeu. Tem gente que vende filho, gente. Pra vocês terem uma ideia. Então, vendeu, pegou o dinheiro, né? Casal. Né? Porque tem intermediários que fazem contato com casais, até do exterior, que querem filhos e não têm condições de ter. E aí esse intermediário, né, esse atravessador, faz o contato lá. Diz, olha, você quer? A gente tem como arrumar para você. Custa tanto. Custa 30 mil. Você quer? O europeu tem dinheiro, é pago. É 50 mil. Eu aceito. 50 mil para ele, 50 mil euros para ele, equivale a 8 mil reais. Se fosse aqui para nós, né? Aliás, 8 mil euros. 8 mil euros seria 50 mil reais, mais ou menos. Isso para ele não é tanto, né? Aí o camarada, esse atravessador, faz o negócio lá, e a menina que vai dar a luz, já está sabendo que vai dar, fala para ela, olha, se você quiser 3 mil aí, tá feito. A menina pega os 3 mil, né? O atravessador pega o neném assim que nasce, leva lá, dá para o outro. E eu conheci caso assim já. Isso dá um rolo na justiça danada. Se a justiça descobre, dá problema. Mas a maioria dos casos não descobre, porque é tudo escondido. Né? Então, e aí vende a criança. É vendida. Né? Assim como o camarada vendeu lá a propriedade dos pais, ele é vendido quando nasce. Isso quando acontece isso, mas nos casos em que não se dá isso, vai para o orfanato, e fica no orfanato. Aí, ele pequenininho, não vai entender por que aquilo está acontecendo com ele. Mas por que eu nasci órfão, meu Deus? Eu não fiz nada. Por que o meu amiguinho da classe, a mãe e o pai vêm buscar? Leva no carro, dá beijinho, leva para casa lá, com aquela casa bonita. Ele ganha a bicicleta no Natal, eu não ganho nada. Eu não ganho nada, no Natal eu fico sozinho, não tem parente, não tem ninguém, funcionário às vezes até me bate. E a criança não entende. E quando ela cresce, cresce revoltada, não entende por quê. Né? E tem por quê. Por quê? Porque a causa
que provocou essa experiência reencarnatória, que é de sofrimento, que não podemos negar que é muito aflitiva, tem uma causa anterior, mas ele não sabe, mas tem. Então, ao invés da gente ficar revoltado com as situações que nós passamos, nós devemos confiar em Deus, porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. E a lei divina, a lei de Deus que rege o universo infinito, não falha. As coisas que estão desarranjadas, desencaixadas, a lei trata de juntar, aproximar e equilibrar. Se a gente está passando uma situação difícil agora, é para o equilíbrio da lei, para nós ficarmos conforme a lei, para a gente depois ter uma vida mais consentânea, uma vida mais feliz, uma vida mais harmoniosa. Mas o que acontece é que muitos de nós nos revoltamos. Estamos revoltados, blasfemamos. Não é? Então, se tem uma encarnação onde, por exemplo, a dificuldade financeira de dinheiro é muito difícil, o que a revolta faz no coração de um jovem revoltado assim? Ele põe uma arma na cinta e sai roubando. Ou ele põe uma banquinha de droga e sai vendendo droga, vira traficante, vira assaltante, vira bandido. Então, o que caberia? A resignação, mas não a resignação inerte. Resigna no sentido de não revoltar, de aceitar aquilo ali, não revoltar. Mas, ao mesmo tempo, procurar se esforçar para sair daquela situação. Então, por exemplo, estuda, começa a estudar, é difícil, não tem problema, continua estudando. Em vez de sair roubando, arruma um serviço. Ah, mas serviço é humilhante, eu trabalho de... Não tem problema. Ah, eu vou ter que limpar o chão da fábrica. Não tem problema, vamos limpar o chão da fábrica. Isso vai nos trazer uma conquista da humildade, que é uma virtude fabulosa. Tudo, nós não somos pobres nem ricos, nós estamos vivendo experiências da riqueza e da pobreza. Nós não somos bonitos nem feios, é o nosso corpo que o é, e nós estamos vivendo a experiência da beleza e da não beleza. São experiências que o espírito tem que passar, tem que vivenciar, tem que experienciar para aprender. Tudo é crescimento. Porque o espírito, o corpo é um instrumento para o espírito desenvolver. O espírito não é o corpo, mas ele se utiliza do corpo, que é a matéria. Por isso que Deus criou espírito e matéria. E a matéria se presta ao desenvolvimento do espírito. Então, o espírito vive as suas experiências na matéria, e através de um corpo, para poder se expressar, se manifestar, para poder crescer, se desenvolver e se aperfeiçoar. Não é? Então, quando a causa do nosso sofrimento não é atual, é porque é anterior, mas nunca tem injustiça. Porque tem muitas vezes que a causa não é anterior, a causa é atual, mas nós estamos falando da causa anterior. Porque, por exemplo, se a pessoa fuma que nem uma Maria Fumaça atualmente, um cigarro atrás do outro, três maços de cigarro por dia, fatalmente ela vai contrair um enfisema pulmonar, que é o câncer de pulmão. Aí vai ficar com câncer de pulmão, não consegue respirar, que é chamado pulmão de aço, e vai desencarnar disso. É uma causa anterior? Não, não é uma causa anterior, é uma causa atual, que a pessoa provocou agora. Então, isso fica patente, fica cristalino, a gente não tem dúvida. A questão nossa é quando a causa não é agora, e a gente não consegue entender. A não ser que a gente confie em Deus, a gente saiba que Deus, tudo que faz está correto, está certo, é para o nosso bem. Aí a gente não vai ficar revoltado, nós vamos aceitar. Até o câncer, que não tem uma justificativa atual, que você não provocou atualmente esse câncer, sim, diretamente, não provocou. E o câncer, de repente surge na sua vida. Você não sabe nem do que, nem como, você não fez nada para aquilo acontecer, mas o câncer vem. Ora, se não é uma causa atual, é uma causa anterior. E se ela está aí, é porque ela é boa. Ah, então o câncer é uma coisa boa? O câncer é uma coisa boa. Vocês vão me dizer, é porque não é com você, né? Gente, quem passa pelo problema é quem sabe exatamente a dor que está passando. Porque é fácil a gente falar, por exemplo, sobre a fome. Nós podemos fazer dissertações lindas, com 100 laudas sobre a fome, mas só quem vai mesmo saber concretamente,
sobre isso é quem passou pela fome. Então, eu concordo, né, que quem passa por essa doença é quem está vivendo essa experiência, é quem tem condições reais e concretas de falar. Mas o Espiritismo nos traz as ferramentas e nos traz a clareza sobre o assunto. É isso que eu estou dizendo, sobre o assunto. Não é? Que, na realidade, é o corpo físico que está passando, não é? Pelo câncer, não é o espírito, é o corpo físico. Mas essa doença que o corpo físico está passando está provocando uma limpeza no corpo espiritual. É como se esse câncer no corpo físico como se fosse um remédio, uma pomada que estaria passando no corpo espiritual, e esse câncer, quando o espírito desencarnar disso, ele retornar à sua condição de espírito em corpo espiritual, sem mais o corpo físico, ele vai estar com o corpo espiritual sem aquela mazela, que provocou o câncer agora. Ele vai estar liberto. Então, aquela mancha que tinha no corpo espiritual já não vai mais ter. Aquela mancha não existirá mais. Ele vai estar com o corpo espiritual brilhando, brilhoso. Portanto, numa condição de ter uma nova encarnação sem esse problema e, portanto, uma reencarnação mais feliz. Então, vocês vejam que a aflição numa encarnação é um prelúdio para uma encarnação subsequente mais feliz, desde que nós consigamos lidar com essa dificuldade, com essa aflição, com altivez, né? Sem revolta, com resignação, né? Aceitando o que Deus põe na nossa vida, sabendo que, na realidade, a gente fala que Deus põe, mas, na verdade, somos nós que pusemos. Essa que é a verdade. Nós que pusemos. É a lei de Deus que estabelece tudo, mas quem pôs o problema foram atitudes nossas anteriores. Essa que é a verdade. Então, não adianta a gente querer colocar culpa em ninguém, nem em Deus e nem nada. A responsabilidade pelo que nós fazemos sempre será nossa. Ela é intransferível, não dá para pai, mãe, nem amigo assumir por nós, porque cada um assume aquilo que é seu, não é? E conosco não é diferente. Então, esse tema é o que tinha para ser dito, mas como é um tema bem assim interessante, eu acho que, não sei se a Alessandra acha que dá, mas por mim poderia deixar para vocês fazerem alguma pergunta se tiverem. Pode, Ale, tudo bem aí? Claro, Ezequiel, pode sim. Então, alguém tiver Agora é alguma 8 horas, né? Já são 8 horas, mas dá sim. Perfeito. Então, por exemplo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida sobre esses assuntos, são assuntos bem interessantes, podem fazer, que a gente ainda tem uns minutinhos aí, tranquilo, tá? Senão a gente vai para o encerramento. Bom, então, aparentemente, não havendo, né? Se tiver depois também, pode colocar no grupo, não tem problema, tá? E a gente, então, vai encerrando agora, tá? Encerramento eu faço, tá, Lei? Já que você fez a prece de abertura, não vou pôr você no fogo de novo. Então, minha gente, vamos fechar os nossos olhos e levando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, como uma família, sempre buscando o nosso aperfeiçoamento e aprendendo cada vez mais, tanto o Evangelho de Jesus como as leis do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz, vibração para toda a humanidade, para todo o planeta Terra, para a psicosfera planetária, vibrações de amor, de paz e de luz, e que o Evangelho de Jesus possa estar presente nos lares de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Desejo a todos, podemos abrir os olhos, eu desejo a todos uma excelente semana e que na semana que vem possamos estar aqui reunidos novamente. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.